Olá, boa tarde. Estimo que estejam todos bem, tá? Voltamos às nossas aulas, né? E aí nós viemos e vamos aprender um pouco hoje sobre a nova aula de número um, né? Onde nós falaremos sobre a NR26, Sinalização de Segurança do Trabalho. Lembrando que essa disciplina é a sequência da Educação para a Segurança do Trabalho 2, tá? Então, o que diz a NR26 sobre esta norma de sinalização, né? A NR26 é uma norma de segurança do trabalho que rege os padrões de sinalização, os padrões de sinais, os padrões de informações, né? Podemos até dizer de informações ligada diretamente a evitar acidente, minimizar os mesmos e até mesmo assegurar a segurança e saúde de todos aqueles que estão diretamente ligados no trabalho laboral. Tá? Então nós temos aqui, a norma cita duas formas de sinalização. Essa forma de sinalização a gente tem muito bem parecido, de maneira talvez até empírica, em diversos locais onde a gente vai passear, viajar, fazer observação em algo diferente que não seja segurança do trabalho. Mas quando se trata de segurança do trabalho, né, e saúde, nós temos isso de maneira explícita, de maneira oficial. Então a norma é muito bem clara da NR26, ela vem abranger justamente as duas formas de sinalização. São as formas através das cores e as formas através do emplacamento, muito conhecido como rotulagem. E aí, de onde é extraído o item da NR26, ou melhor, as cores da NR26, tá? Onde é extraído as cores da NR26. Aí nós temos aí o item 26.1, uma extração diretamente da norma regulamentadora de número 26, ela vem abranger justamente o tipo de sinalização através das cores. Onde nós temos o objetivo delas. Quais são o objetivo das cores dentro desta norma? Então nós temos aí identificar equipamentos de segurança, é justamente criterioso para essa abrangência e identificação dos equipamentos de segurança, né? Delimitar áreas a serem identificadas, as canalizações em sinais de advertência e quanto a riscos, né? Todas essas referências do item 26.1 da norma regulamentadora de número 26, ela tem esse critério justamente tendo como objetivo identificar, delimitar, advertir e mostrar os riscos no ambiente de trabalho. As cores citadas na norma são o vermelho ou amarelo, branco, preto, azul, verde, laranja, púrpura, lilás, cinza, alumínio e o marrom. E aí a gente vai conhecer cada cor dessa para que se destina, né? Para que ela que se destina. Então nós vamos aqui aprender justamente um pouco dela. No vermelho, utilizado normalmente para identificar itens de combate a incêndio, como hidrantes, extintores, sirenes e alarmes de incêndio. Existe um uso excepcional, o uso justamente para luzes de barricadas, tapumes ou outras formas de obstrução. Nós temos também botões interruptores de circuitos elétricos para paradas de emergência. A gente viu isso aí
essas cores detalhadamente, né? Entre aspas, nós vimos diretamente na NR12, no slide anterior, na aula anterior. E ela tem suas limitações. O vermelho tem suas limitações. Quais são as suas limitações? As suas limitações são para identificar perigo. Nunca pode usar ela como identificação de perigo, pois possui pouco ou pouca visibilidade em comparação a outras cores. Então a gente sabe que o vermelho não deverá ser usado para o que nós falamos agora há pouco sobre a identificação do perigo. Jamais coloquem lá na indústria de vocês, na empresa de vocês, o nome de vermelho com a identificação, cuidado, perigo, porque não vai haver nenhuma vamos falar, visibilidade maior do que você colocar uma outra cor referente ao que se refere às informações constantes na placa, tá certo? E aí nós temos os exemplos, né? Exemplo de aplicação do vermelho, nós temos aí os hidrantes, nós temos aí os extintores, as placas de identificação e assim por diante. O amarelo. O amarelo é utilizado normalmente para sinalizar, como se fosse uma forma de observação cautelosa. Por exemplo, cuidado. Então, em exemplo, partes baixas de corrimões ou corrimãos, parapeitos, pisos e portas de elevadores que fecham verticalmente, né? Equipamentos de transporte e manipulação de material ou materiais, exemplo, empilhadeiras e tratores industriais. Aí a gente fala um pouco também das máquinas autopropelidas de cor amarela, como a Caterpillar, tratores como Valmet, Massey Ferguson e assim por diante, né? E aí em listas verticais ou inclinadas associadas com o preto para identificar perigo duplo, né? A gente vê muito isso aí dentro das faixas de pedestre no interior das indústrias. Então aí a gente vê a cor amarela acompanhada pela cor preta, onde há perigo duplo. Tá? Exemplos de aplicação do amarelo, a gente tem aqui uma empilhadeira, o cuidado não entre, tarjado de cor amarela, e algumas proteções fixas detalhadamente inserida em locais tipo ponte, tipo locais onde há irrigações, drenagem, tratamento e abastecimento d'água e assim por diante. O branco. Aí o branco é utilizado normalmente para localização de bebedouros. Né? Por que bebedouros? Porque é um local onde fica justamente não muito ambiente de perigo, mas em compensação tarjado ou mostrado para que as pessoas averiguem e aprendam essa norma como uma norma de fiscalização sobre essa sinalização. Áreas em torno dos equipamentos de socorro e urgência, áreas destinadas à armazenagem, e existe um uso excepcional por parte do branco. Aonde é que esse uso excepcional? Ele é justamente na hora que você vai distinguir as zonas de segurança. Aí você coloca a cor branca. E aí nós temos o exemplo dessa aplicação, né? A faixa lá de pedestre. Lembrando também que os cones, mesmo sendo equipamento de segurança coletivo, eles estão também diretamente ligados à sinalização. A gente vê um pouco do laranja misturado com o branco ali, né? Justamente para a gente conduzir essa sinalização como algo que está parado, que precisa de manutenção, como caminhões, máquinas, equipamentos e assim por diante. E até mesmo para isolar a área. O preto, utilizado normalmente para identificar canalizações de inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade. Como exemplo, nós temos aqui o piche, o óleo, o combustível e outros agregados justamente a materiais derivados do petróleo. Existem também essas exceções para o preto, a cor preta, que é usado excepcionalmente como em substituição ou combinação, em alguns casos, com o branco
quando ocasiões especiais exigirem, certo? Então a gente tem aqui bem amarradinho essas cores, para que vocês observem bem direitinho e tomem cuidado quando forem fazer a fiscalização e a sinalização na empresa onde vocês serão os técnicos responsáveis, tá certo? Ou, na verdade, serão administradores da área de segurança do trabalho. E aqui nós temos um pequeno exemplo, né, de aplicação do preto em borrachas e etc e tal, em canuites. E aqui nós temos também na parte do filtro do óleo combustível, onde é colocado para a troca de óleo, e aí mediante o mecânico coloca o filtro, e esse filtro justamente vem com a aplicação da cor preta, justamente simbolizando que aquele equipamento ou aquela peça é uma peça justamente para a identificação do que se refere ao tipo de material que é inserido no carro, né? No caso da substituição do filtro. Em algumas mangueiras também, onde tem NBR, norma brasileira, e é também extraído e colocado também a cor amarela e as cores tarjada ou industrializada de cor preta, né? Porque existe também a questão da sinalização por cores diretamente inseridas, mas também existe a sinalização pela cor, ela diretamente industrializada no momento em que o produto é manufaturado para inserção do consumidor final, tá? Então nós temos aqui a cor azul, utilizado normalmente para indicar, no caso, cuidado, né? Uma exclamação aí, a gente tem essas exclamações para sinalizando que aquele local é perigoso. Em avisos quanto a equipamentos de movimentação que deverão permanecer fora de serviço. Por exemplo, tem muitas pessoas que colocam cores diferentes, mas é bom tomar cuidado. Trabalhar no tratamento da NR26, justamente para colocar as cores no seu devido lugar, sem precisar camuflar uma outra cor que não tem nada a ver com o processo, gente. Então, assim, a cor azul também é colocado também na questão da empilhadeira, em avisos. Não é a cor em si do equipamento, na máquina. É o aviso, tá? Em barreiras e bandeirolas de advertência, canalizações de ar comprimido, prevenção contra a movimentação acidental de qualquer equipamento em manutenção e avisos em pontos de arranque ou fontes de potência. E aqui nós temos um pequeno exemplo da aplicação do azul, muito também aplicado em pressurização de ar comprimido, onde tem a tubulação de cor azul, mangueira de poliuretano de cor azul, com as suas referências, se é de 10 mm, se é de 8, se é de 6, se é de 4, se é de 2, justamente para abastecimento da base volumétrica do ar comprimido, né? Então nós temos aí, sabemos que toda máquina que trabalha com ar comprimido tem pistões, então necessita de pressurização e dessas cores sinalizadas pela cor azul, dessas mangueiras sinalizadas pela cor azul, tá? Então fiquem sabendo que onde vocês forem e observarem essas cores que nós falamos até aqui, essas referências irão te conduzir e você saberá antes das pessoas perceberem que você conhece, não apenas pelo nome, mas simbolizando o conhecimento através das cores. Aí nós temos a cor verde, utilizada normalmente para caracterizar a segurança do trabalho, para canalização de água também, caixas de equipamentos de socorros e urgência, né? Caixas contendo máscaras contra gases, localização de EPI, chuveiros de segurança e lava-óleos, quadro de aviso de segurança, emblemas de segurança, dispositivos de segurança, mangueiras de oxigênio, solda oxacetilênica. E aqui nós temos um pequeno exemplo da aplicação da cor verde. Nós temos aqui o chuveiro, né? Lavatório, nós temos a placa de sinalização, o emblema da cor da segurança do trabalho, e lá nós temos as tubulações conforme nós solicitamos ou falamos agora há pouco sobre justamente a canalização de água. A cor laranja,
A cor laranja é muito utilizada normalmente para identificar partes móveis de máquinas e equipamentos. Essas partes móveis de máquinas e equipamentos é o que falei anteriormente na NR12, tá? Tarjado de cor laranja, justamente para identificação de proteções móveis e fixas. Canalizações contendo ácidos, botões de arranque de segurança, também como anteriormente nós falamos, dispositivo de corte, bordas de serras, prensas. E aí nós temos os exemplos de aplicação do laranja, né? Até mesmo na parte do disjuntor, transformador, a parte interna de energia elétrica, a parte onde é manuseado todo o processo de instalação elétrica e de também alimentação de energia para a condução interna dentro da empresa, para uma casa, para uma máquina, equipamento, etc. A púrpura. Normalmente a gente nunca, talvez vocês nunca ouviram falar na cor púrpura como sinalização de segurança sobre a NR26, no item 26.1, mas utilizado normalmente para identificar riscos provenientes de radiações eletromagnéticas, portas e aberturas de locais que dão acesso a locais onde se manipulam ou armazenam materiais radioativos, sinais luminosos que identificam equipamentos produtores de radiação. Aqui nós temos exemplo, material radioativo, né? E aí vamos para outra cor, a lilás, também muito assim, pouco provável de encontrar nas regiões aqui onde nós trabalhamos, mas em compensação é uma cor a se prestar um conhecimento. Utilizado normalmente para identificar canalizações que contenham álcalis e refinarias de petróleo utilizam lilás para identificar lubrificantes, porque eles trabalham demais com a industrialização de equipamento, ou melhor, de produtos, e daí então há uma necessidade de demarcar ou sinalizar os lubrificantes através dessa cor lilás. E até mesmo sinalizar, né? Mesmo marcando, você deve sinalizar. Exemplos de aplicação do lilás. Aí nós temos aí a fabricação, né? A tubulação no meio lá, ó, já demarcando. Nós já tem um pequeno exemplo nesse quadradinho vermelho, mostrando a tubulação de forma a salientar que aquele local ali é um local onde há materiais ou lubrificantes, tá? A cinza claro, né? É utilizado normalmente para identificar canalizações em vácuo, e também nós temos o cinza escuro. O cinza escuro, ele vem justamente sendo utilizado normalmente para identificar eletrodutos. E aqui nós temos um pequeno exemplo, ó. Aí nós temos os exemplos basicamente dados. Lembrando que alguns exemplos, quando você refere a alguns exemplos de máquinas e equipamentos, existe uma misticidade sobre essas cores, né? A gente tem aqui um exemplo mesmo, máquinas e equipamentos, você pode encontrar uma cor cinza claro, cinza escuro, pode encontrar a cor amarela, mas salientando que cada cor daquela simboliza algo que é diferente, algo que vai te dar uma informação detalhada, mesmo você não sabendo a descrição, mas você sabe através das cores. E o alumínio utilizado normalmente para canalizações contendo gases liquefeitos, né? Inflamáveis e combustíveis, no caso o botijão de gás. Algumas partes do oxigênio também, né? de cor alumínio. E essas informações sobre as cores em alumínio, ele também é dado para combustíveis de baixa viscosidade. Não são todas as cores que são, todos os produtos que são de cor alumínio, tá? Mas são justamente para alguns combustíveis de baixa viscosidade. Como exemplo nós temos aqui a gasolina, o querosene e o óleo lubrificante. Uma atenção, quando a gente voltar lá atrás sobre a cor
lilás, a gente vai ver que há a cor simbolizando onde passa todo o processo para a industrialização do lubrificante. Mas quando você vem aqui na cor alumínio, nós temos também o óleo lubrificante, que é justamente o vasilhame onde vai ficar esse óleo, tá certo? Exemplo, aqui nós temos bem detalhado, né, as tubulações, o botijão de gás, o oxigênio, mais o acetileno também, né? Tubulações, muito visto também indústrias, né? Isso aí é indústria de cana-de-açúcar. E aí nós temos o marrom. O marrom pode ser adotado a critério da empresa, tá? Não é que é assim, de fato, compulsório ou obrigatório. Mas o marrom pode ser adotado dessa forma. Se a empresa quer usar ou não. Se ela pode usar ou não. Vai depender também do que ela tem de acordo com o produto que ela manipula. Não são todas as indústrias que têm essas variedades de cores que vocês podem fazer essas aplicações, tá? Muito embora as empresas multinacionais, dependendo do produto que ela fabrica, de qual tipo de serviço, possa ser que ela tenha todas as cores aí invariáveis, mas possa ser que não. Então o marrom pode ser adotado a critério da empresa para identificação de qualquer fluido não identificável pelas demais cores. Por exemplo, se você não identificou com a cor X, você vai ter uma cor Y, justamente para esses fluidos que não são identificados, onde as cores realmente não foram suficientes ou não estavam dentro da norma para compor a sinalização desse produto. Então você insere justamente a cor marrom. O exemplo de aplicação do marrom, nós temos aí, na maioria das vezes, o forro, nós temos também, né? Eu quero colocar o forro também, forro de residências, forro de casas, né? Para fazer toda a forragem depois da laje, depois do teto em si, através do telhado. Mas também você vai ter aí os canos em policloreto de vinila, que é o PVC. Esse pode ser de 25, de 20, de 40, enfim, coisas desse tipo, tá? E aí nós temos a NR26, onde ela vai estar falando sobre o item 26.2, que fala sobre os emplacamentos dado como rotulagem. Então nós temos aqui múltiplos e tipos de placas. Quando nós falamos de rotulagem, emplacamentos, nós façamos uma forma muito detalhista. Então eu tenho a sinalização de proibição através de placas, eu tenho a sinalização de obrigação através também dessas placas, sinalização de perigo, sinalização de emergência e sinalização de incêndio. Então vamos conhecer cada uma delas aqui. Tá? Sinalização de proibição. O que é isso? São sinais que proíbem um comportamento suscetível de expor uma pessoa a um perigo ou de provocar um perigo, né? Aí nós temos esses exemplos, vocês vão entender. Se eu quero, por exemplo, o meu funcionário está fumando demais em um local onde não deve. Então eu vou lá e coloco uma sinalização com um cigarrinho em um formato de impedimento. Isso aí a gente vê muito nas placas de sinalização de veículos, né? De transporte terrestre. A gente vê lá, proibido parar e estacionar. Aquele é bem grande, um X, e um E com a bolinha vermelha, lá, proibido estacionar, só com a tarja inclinada. E aí nós temos uma bola com a tarja inclinada com um cigarro no meio, que é proibido fumar. Proibido andar na empilhadeira sem o uso do EPI, sem o uso, não sei, de repente sem o capacete. Proibido trafegar nesse local com empilhadeira, enfim, proibido passar pedestre nesse local. Então, são coisas desse tipo. E aí nós temos a sinalização de obrigação. Os sinais incluídos nessa categoria visam prescrever um determinado comportamento. Que comportamento é esse?
Então a gente vai ver aqui no desenho que sinais incluídos nesta categoria visam prescrever um determinado comportamento. Aí nós temos aqui, comportamento de quê? As pessoas estão, uso do EPI, uso da bota de segurança, né? Enfim, coisa desse tipo que a gente vai determinar. Sinalização de perigo. Então, a sinalização de perigo são os sinais dessa categoria visam advertir. É uma sinalização de advertência para uma situação, objeto ou ação suscetível de originar dano ou lesão pessoal e ou nas instalações. Então a gente vai conhecer melhor através do desenho. Aí nós temos aqui, ó, buraco à vista. Aí nós temos a empilhadeira, obstrução no local, exemplo de placa de perigo, né? Então nós temos aqui, voltando aqui atrás, são sinais nessa categoria que visam advertir para a situação, objeto ou ação suscetível de originar dano ou lesão pessoal. Então nós temos justamente essas informações detalhadas, para que todos saibam o tipo de risco está sendo localizado naquele momento, tá certo? Então essas placas são muito detalhadas e muito obrigatórias no local de risco. Então nós temos também a sinalização de emergência. Os sinais incluídos nesta categoria visam indicar, em caso de perigo, saídas de emergência, o caminho para o posto de socorro ou local onde exista um dispositivo de salvação. Então é como se fosse uma porta aberta. Um cartão postal, essa sinalização de emergência, ela fala uma saída, uma rota de fuga, um ponto de fuga, para que você tenha acesso livre e não tenha nenhuma obstrução no momento. Então nós temos aqui as cores sinalizadas justamente, aí entra um pouco da cor verde, né? Exemplo de placa de emergência. Aí. Nós temos aqui toda essa plataforma de informações para que vocês vejam e detalhem como isso funciona dentro de uma indústria. Sinalização de incêndio. Essa sinalização de incêndio, o que é isso? São os sinais inseridos nesta categoria, visam indicar, em caso de incêndio, a localização dos equipamentos de combate a incêndio à disposição do utilizador. Quero colocar também o ponto de encontro. O ponto de encontro é um local justamente sinalizado para que você veja onde vocês vão se reunir, como vocês vão fazer o procedimento, né, o plano de ação, para no momento do sinistro estarem bem aptos a ter o favorecimento. No caso da sinalização de incêndio, o mesmo, a gente vai ter aqui também o local detalhado onde você vai encontrar todo tipo de material para combater o sinistro ou o incêndio. E aí nós temos aí o alarme de incêndio, os extintores, até os hidrantes mesmo. Tá? E por fim eu vou finalizando aqui esse material. Se vocês perceberam, alguns itens sobre sinalização não foi tocado diretamente, mas isso vai ficar para vocês pesquisarem, pesquisa de campo. Lembrando que a prova que vai ser inserida, que é a segunda avaliação, ela terá justamente algumas informações diretamente sobre esse conteúdo que eu passei para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa videoaula, na verdade, e que absorvem na melhor maneira possível para que nós possamos tirar uma boa avaliação, não apenas do conteúdo, mas do aprendizado do aluno, tá certo? Por hoje é só, muito obrigado, desejo muita sorte para vocês e meu abraço. Tchau, tchau.